Muito boa noite, meus irmãos. Antes de adentrar no tema, eu vou confessar algo para vocês. Nós temos o hábito de recebermos alguma intuição e muitas vezes a gente, não vou obedecer. Eu tinha esse hábito, mas depois de certas coisas que eu não fazia, era tudo diferente do que eu imaginava, eu comecei a obedecer. Mas hoje eu ia desobedecer, porque quando a gente está preparando, estudando para fazer as palestras, aí sempre tem um irmãozinho que diz: você precisa dizer isso e isso para esse povo. Aí tinha uma coisa que eles pediram para falar: isso eu não vou falar. Não vou porque não tem nada a ver. Mas saí de casa às 18h45 e olha a hora que eu cheguei aqui. Trânsito que normalmente eu faço no máximo 10 minutos. Hoje cheguei aqui às 19h20. E qual era o recado? Diga para eles que o palestrante é igual ou menor que todos vocês. Passa por todas as dificuldades que vocês passam. E olhe lá se nós não formos mais devedores do que vocês. Então eu não ia falar isso, né? Mas eles encontraram um meio de me convencer, porque eu estava já preocupado. Eu não gosto de chegar atrasado, eu me cobro. Porque eu cobro a responsabilidade dos outros, então eu me cobro, né? Aí no caminho eu comecei a pensar, o recado é esse, né? Tá bom, me convenceram. Aí o trânsito abriu e eu vim embora. Assim que as coisas funcionam. Então vocês, por favor, não comigo, com todos os palestrantes. Não os coloquem em pedestal. Recebam uma mensagem. Porque muitas vezes tem coisas que nós falamos e não fazemos. Não conseguimos ainda. Né? E eu evito falar do que eu não faço. Evito mesmo. E agora vamos voltar para o tema que nos foi encomendado, não pela casa, mas pelos amigos espirituais, que toda vez que Beto diz, diga o tema, aí, fale sobre isso. Tá bom, obedeço. Então, vejam só. Segundo a geologia, o nosso planeta, vocês já sabem disso, tem 4,5 bilhões de anos. Emmanuel, no livro O Caminho da Luz, confirma isso. E Emmanuel diz mais. Emmanuel diz que, por 2 vezes, um conselho de espíritos superiores se reuniram em torno do planeta para deliberar e levar adiante os projetos de Deus. A primeira vez foi para criar o nosso planeta. Quem estava presidindo esse conselho lá naquela época e se encontra até hoje? Jesus Cristo. Depois se reuniram novamente para organizar a encarnação de Jesus. Quem seriam os amigos espirituais que estariam com ele nessa jornada? Jesus, também, segundo Emmanuel, informações passadas por Chico Xavier, Jesus Cristo é um espírito que evoluiu em mundos que já não existem mais. E desde que evoluiu, vem cumprindo as determinações de Deus. Se é assim, ele reencarnado, ele não poderia jamais descumprir a lei de Deus. Mas nós que estamos aqui hoje e possivelmente estivemos aqui várias vezes, teimamos em desobedecer. Porque Deus vem nos passando as suas regrinhas básicas para a nossa evolução, porque Ele passa as normas, as regras, as leis, não é para Ele, é para nós. A gente vai desobedecendo.
E às vezes a gente desobedece e a desobediência ela recebe, entre aspas, um castigo. E eu vou falar para vocês sobre um dos melhores livros que eu já li. Paulo e Estevão, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Aqui, eu não vou ler o livro inteiro, não, nem vou comentar o livro inteiro, não se assustem. 3 personagens que aparecem no começo do livro: Joquebed, Abigail e aquele que posteriormente adotou o nome de Estevão. No começo do livro, o pai de Gesiel, futuramente Estevão, sai para ir até o mercado e no caminho é interpelado por legionários romanos, agredido na ida, vai no mercado, volta e novamente é agredido. Só que quando ele estava no mercado, um alto funcionário parou e fez a leitura de uma ordem em que dizia que todo aquele que tivesse sofrido algum prejuízo teria o direito de, no dia seguinte, fazer o requerimento às autoridades para que isso fosse sanado. E esse Joquebed, ele perdeu metade da propriedade ou dos bens que tinham em um momento anterior para o mesmo gestor que estava lá oferecendo essa possibilidade. Ele volta para casa, os filhos o recebem, ele ensanguentado, cuidam dele, e ele revoltado, dizendo: nós tememos a Deus, nós respeitamos suas leis, mas somos sempre injustiçados. Até quando isso vai acontecer? E os filhos pedindo para que ele tivesse paciência. E ele: não, amanhã eu irei e vou requerer o que é meu de direito. O Gesiel, tentando convencê-lo, abriu a Torá aleatoriamente, como era de costume na época, e encontrou a seguinte mensagem em Provérbios: filho meu, não rejeiteis o corretivo do Senhor, nem te enojes de sua repreensão, porque Deus repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Foi feita essa leitura, como quem diz: deixa quieto, não vale a pena. Os filhos insistiram e insistiram, e ele: não, eu irei. Bom, era o pai, respeitaram. No dia seguinte, vai ele. Perante o questor, ele faz as suas reclamações e, como resposta, você tem 3 dias para deixar o que você tem hoje. Além do que tinha perdido anteriormente, perdeu o que tinha. 3 dias para deixar os bens. De aí em diante, vamos dizer que somente coisas ruins passaram a acontecer na vida dele. Ele, para vingar-se, tocou fogo na propriedade do vizinho, que foi quem lhe tomou o resto. Foi preso, morreu espancado. O filho foi preso, foi para a galera, e a filha conseguiu, pelas bênçãos de Deus, fugir. O que foi lido aqui em Provérbios? Lei de Deus. Porque Deus nos usa como instrumentos de transmissão de suas mensagens. E os profetas eram médiuns e transmitiam as informações dos espíritos. E os espíritos estão a serviço de Deus. Na véspera ele recebeu essa mensagem. Ele obedeceu? Não. Aí Jesus chega para o povo de Israel e diz: eu não vim descumprir a lei, mas dar-lhe cumprimento.
De qual lei Jesus falava? Qual era a lei que o povo judeu seguia e segue até hoje, quase que à risca? O Antigo Testamento, que nós chamamos isso de Antigo Testamento, e eles chamam de Torá. E especificamente, qual foi a lei que Jesus disse que estava tudo errado? Por quê? Se eu vim dar cumprimento, é porque não estava sendo dado cumprimento. Ou no todo, ou em parte. Jesus veio dizer, eu vim dar cumprimento. Ou seja, eu vim ensinar a vocês como é. E ele fala exatamente dos 10 mandamentos. E que eu vou começar a comentar aqui com vocês, porque até hoje eu ainda não decorei. Vamos lá. Primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses estrangeiros diante de mim. Não farás imagem talhada, nem figura nenhuma de todo o que está no céu e na terra, nem de tudo que está nas águas e debaixo da terra. Não os adorarás, nem lhes renderás cultos soberanos. Isso foi dito lá no passado. E quando Moisés recebeu isso aqui, o povo hebreu que vagava no deserto tinha hábitos pagãos que eles adquiriram do Egito, que adoravam o sol, adoravam os bois, adoravam os animais, tudo era objeto de adoração. Então, Moisés recebeu, que dizem, muita gente brincando, mas eu levo a sério, que os 10 mandamentos foi a primeira psicografia, né? Esse primeiro mandamento era específico para aquele momento histórico, quando Moisés ainda estava vagando no deserto. E vocês lembram da primeira vez que ele sobe? Quando desce, tinha lá um bezerro de ouro. Ele quebrou as tábuas. Depois voltou, pegou de novo. Esse primeiro mandamento, Jesus foi incisivo? Não. Não, porque o povo judeu na época não adorava imagens. E até hoje não fala o nome de Deus em vão, somente nas sinagogas. E fora desses momentos o incriado, o todo-poderoso, Deus, eles não falam. O segundo mandamento. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Jesus também não foi incisivo quanto a esse mandamento, porque o dia de sábado era respeitado pelo povo judeu à época e ainda hoje. É um dia reservado para o culto, para o estudo da Torá. Então, isto ninguém pode dizer, você não cumpriu. Tem os exageros, né? Mas isso é cumprido. Terceiro mandamento. Lembra-te de santificar... Opa, eu pulei. Mas já falei. O segundo mandamento. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. O 3. Lembra-te de santificar o dia de sábado. 4. Honra teu pai e tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. Bom, aqui Jesus já começou a puxar a orelha da gente. Vocês estão respeitando pai e mãe? Ou melhor, nós estamos respeitando pai e mãe? Estamos dando a atenção necessária? Estamos sendo os filhos que eles merecem? Eu digo os filhos que eles merecem não porque eles tenham sido bons pais, mas porque nós devemos ser bons filhos. O mérito tem que ser nosso. Antes que eles precisem, nós devemos estar presentes. Então, se nós não estamos
honrando pai e mãe, não somente nos cuidados, mas zelando pela imagem deles onde quer que nós estivermos, também não estamos honrando pai e mãe. Aqui em Aracaju, menos, mas em Itabaiana, como é que as pessoas são conhecidas? Fulano, filho de fulano, filho de fulano. Não é assim? Então, se acontece alguma coisa, olha, fulano que é filho de fulano fez isso. A mácula, se for coisa ruim, pega em todo mundo. Se for coisa boa, também. Mas nós devemos honrar pai e mãe. Devemos ter um comportamento que seja para eles motivo de alegria. Para que a gente tenha comportamento que seja motivo de alegria, nós devemos seguir o Cristo. Quinto, não matarás. Aqui Jesus foi perfeito. Quando Moisés recebeu isso aqui, ele estava limitando ao texto literal. Não tire a vida do seu irmão. Jesus já foi mais além e os espíritos mais além do além de Jesus. Não matarás o teu irmão significa não o trate mal, não o menospreze, não o diminua, não corte suas asas. E quem são os nossos próximos? Olha só, estamos em época de vestibular. Aí chega um vizinho para mim, Horácio, meu filho passou no vestibular. Aí eu digo, também é a terceira vez que passa, ou que tenta, eu estou matando. A esposa diz, amor, eu vou começar um novo trabalho porque eu estou me sentindo ansiosa. Para quê? Eu lhe sustento. Está matando a iniciativa. Você tem um filho em casa, pai, eu entendo disso. Cala a boca, você não entende nada. Tudo isso é movimento de matar o ser humano. Você tolhe, você impede o crescimento, você impede a expansão do espírito. Nós temos muitas maneiras de matar o outro. Muitas. Eu acho que dei 3 exemplos. E tenho certeza que cada um de vocês tem um. Quer ver uma outra maneira de não matar? Vamos imaginar que cada um de nós recebeu um vídeo. Que a gente recebe toda manhã de bom dia, ou então, quando não recebe, manda. Aí você recebeu, olha que lindo, vou mandar para fulano, porque fulano é assim, assim, assim. Mande, mas não julgue. Porque você também está matando, mesmo sem ele saber. Então, este mandamento, não matarás, está presente em todos os nossos momentos. Quer ver um outro de matar? Sim, é matar pela imagem. Eu estava atrasado. Todo mundo estava olhando para cá e não me viu. Aí já pensaram, não, aqui não, porque vocês são todos espíritas perfeitos. Mas alguém podia ter pensado, aí o palestrante está atrasado, olha o exemplo que ele está dando. Não é? Nós temos, até sem querer, por hábito, nós fazemos esses tipos de julgamentos. Temos esses pensamentos. E a gente precisa ir melhorando. E essa melhora não é, eu ouvi isso hoje e amanhã está tudo certo, eu já não vou fazer mais. Não é fácil, não. Se fosse fácil, nós não teríamos encarnações consecutivas. Não é? É complexo se despir desses hábitos. Muitas vezes não é maldade, é puro hábito, porque acostumou a ouvir. Simplesmente repete comportamentos. Então, por favor, não vamos matar.
Sexto, não cometerás adultério. O adultério aqui não é somente aquele que tem como penalidade o apedrejamento. Adultério de ideias também. Eu tenho uma convicção hoje, mas por conveniência, na hora que eu preciso dar testemunho, eu mudo de ideia. Modificou. Adulterou. Não somente o que você expressa, mas sua casa mental e a energia que você emana. Aí eu costumo lembrar sempre, e eu lembro como se eu tivesse vivido, eu tenho até a geração que eu vivi. Porque todas as passagens de há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, todas as vezes que tem passagem nos círculos máximos, eu tenho a impressão que eu estou vendo a coisa acontecer de novo. E vejam como era a fé daqueles cristãos diferente do que é a nossa hoje. Eles cantavam. Eles eram devorados com um sorriso no rosto. Porque eles não adulteravam as suas convicções. Eles a mantinham. Eles perseveravam. Eles confiavam nas promessas do Cristo. Coisa que a gente raramente enxerga hoje. As primeiras aparências que vamos ter uma dificuldade lá na frente, o mais fácil é mudar de ideia para sobreviver, para manter o cargo, manter o privilégio, mas a verdade fica para depois. A realidade que salva fica para depois. Não roubarás. O não roubarás, eu posso assemelhar também ao não matarás. Porque eu mato esperança quando eu roubo qualquer coisa. Eu tiro alguém da oportunidade que ela batalhou o tempo inteiro. Eu tiro um, boto o outro na frente dele. Estou roubando alegria, roubando esperança. E não pensem tão somente naquele que sofreu. Pensem também naquele que teve o ato de roubar, que também vai sofrer, porque ele está acumulando débito. E é o mais importante aqui hoje, é a gente ficar sempre no lugar daquele que erra. Porque se a gente fica no lugar do que erra, fica mais fácil a gente olhar se nós estamos incorrendo naquele erro aqui, naquele equívoco. Se a gente enxerga que se encaixa, fica mais fácil se modificar. Não olhem para quem sofreu, para quem foi furtado, para quem foi, entre aspas, assassinado, para quem sofreu o adultério. Olhem para o ator, aquele que tem a ação. Se coloquem no lugar deste indivíduo. Porque o evangelho não é para o outro. O evangelho é para mim. É assim que eu tenho que fazer. As mensagens do Cristo não é para levar para o outro. A mensagem do Cristo é para mim. Primeiro para mim. Se for bom para mim, aí sim eu compartilho. Se não for bom para mim, eu fico quieto. Eu não vou compartilhar o que eu acho que é ruim. A não ser que eu queira roubar. Roubar a esperança. Roubar a fé. Aqueles indivíduos que, por exemplo,
chegam numa rede social e dizem: se esse espiritismo tivesse fundamento próprio, ele teria também um evangelho próprio, não ficaria copiando o evangelho da Bíblia. Olha a mentalidade. Algumas pessoas se deixam levar por isso. E essas pessoas que se deixam levar, vamos dizer que se afastem da doutrina espírita. O que foi que eu fiz com essa mensagem? Eu roubei a possibilidade daquela pessoa ou daquelas pessoas que se deixaram influenciar de enxergar a luz que é essa doutrina sagrada. A gente tem que ter muito cuidado com certas coisas. Não é ficar se policiando. Não posso fazer isso, não posso fazer. Nós devemos ser autênticos. Viver a vida que ela se apresenta para nós. Mas também devemos ter o cuidado de saber que nós não estamos sozinhos no mundo. Nós temos sempre alguém por perto. Quer seja um familiar, quer seja um amigo, quer seja um colega de trabalho, ou simplesmente qualquer desconhecido. Esse também é nosso irmão e merece nosso cuidado. Oitava, não prestarás falso testemunho contra o teu próximo. Isso é fácil ou difícil? Mais uma vez, depende do hábito. Não estou falando de maldade. Estou falando do ambiente que nós estamos convivendo. Se for normal, um fala do outro, fala do outro, fala do outro, a gente fala também e acha normal. Mas quando nós paramos para observar este comportamento, a gente também para de fazer isso. Será que está certo? Não vou levantar polêmica nenhuma, mas entendam o que eu estou dizendo para vocês. Há aproximadamente 30 anos, eu passei a enxergar o torcedor de futebol diferente. Eu sou torcedor fanático, acompanho todos os jogos do meu time, sofro quando perde, mas aprendi uma coisa. Que ser humano sou eu, que quando o meu colega, o time dele perdeu, eu vou ficar machucando esse indivíduo. Que ser humano sou eu? Pensem nisso. Se for alguém como eu, sinceramente, eu sofro, eu fico triste. Meu espírito ainda não levou não, ainda estou aqui. Então eu fico triste e fico mesmo, mas não fico triste de sair brigando com as pessoas, não. Eu fico retraído, calado. A tristeza é minha e pronto. Aí vem alguém e começa a me falar besteira. Ora, se eu já estou triste, eu posso ficar mais ainda ou posso ficar com raiva. E se eu fico com raiva, eu vou reagir. E essa reação pode não ser a mais adequada. E aí gera um momento de conflito que pode se tornar um conflito de violência física. Então tem 30 anos que eu parei de brincar com os outros. Com os torcedores do meu time, a gente faz brincadeira. Mas do outro, somente quando é amigo meu. Eu sei que eu sofro, então eu imagino que o outro sofre. Se eu não quero para mim, não faço para o outro. Vejam como o Evangelho é para a nossa vida, do dia a dia. Não é para a gente ficar ouvindo e simplesmente pensando, não. É para trazer para a nossa existência, aplicar no nosso dia a dia. E isso é para tudo. Tudo. O Evangelho é
para tudo. Então, não tem lógica nenhuma eu saber que o outro está sofrendo e eu agravar o sofrimento do indivíduo. Não tem lógica. E eu tenho esse comportamento, como eu disse a vocês, 30 anos e hoje em dia, se o meu time perde, ninguém, acreditem, ninguém me passa mensagem, ninguém me liga, ninguém fala nada. Por quê? Porque acostumaram a que quando foi a vez deles, eu também não fiz nada nesse sentido. Funciona. Não somente para essa questão de futebol, funciona para tudo. O que eu não quero para mim, eu não faço para o meu irmão. É essa lei que Jesus veio dar cumprimento. Isso, de certa forma, pequenininha, é amar o próximo. Não é nada mais, nada menos. É grande coisa? Para mim não é. Mas são das pequenas coisas, dos primeiros progressos que nós vamos evoluindo. Vamos seguir. Não desejarás a mulher de teu próximo. Os árabes muçulmanos também têm esse mandamento. Mas, sabedores eles que a carne é fraca, como é que eles passaram a vestir as mulheres? Coberta dos pés à cabeça e às vezes até os olhos. Às vezes a gente acha que as religiões não têm nada a ver uma com as outras, mas em muitos pontos elas se tocam. E essa história de não cobiçar a mulher do próximo também está lá. Eles resolveram cobrindo. Aí vem aquele ditado popular: o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas você não sabe se a mulher é bonita, se é feia, está ali coberta. Você não deseja. Essa é a ideia deles. Mas a nossa não. A nossa é que nós enxerguemos e vençamos a nós mesmos. Não somente a mulher. Porque não é somente um homem que cobiça. A mulher também do lado de cá. Então, nós temos a liberdade de ver, admirar, e temos a liberdade, não, a obrigação de saber aonde devemos parar. Jesus ensinou isso para a gente. Infelizmente, eu digo infelizmente porque não tenho outra palavra, a gente ainda enxerga essas fraquezas no ser humano. A gente vai vivendo, vai enxergando, convivendo com pessoas. E não é somente assim, não é somente desejar a mulher do próximo, porque às vezes algumas algumas pessoas conhecidas desejam qualquer mulher, independente se tem próximo ou se não tem. Isso também é desequilíbrio. Aí eu lembro das palavras da minha avó, palavras antigas que eu guardo. Minha avó sempre dizia: as demasias são sobras e as sobras não se aproveitam. A gente não precisa querer todas as mulheres do mundo, nem todos os homens do mundo. Nós precisamos de um ou de uma. Porque nós temos a todos.
precisamos de um companheiro ou de uma companheira, mas nós temos a toda a humanidade como irmã. Porque muitas vezes até o espírita perde de vista uma realidade. Nós, todos, já reencarnamos em outros corpos. Correto? E reencarnamos em corpos diferentes do que estamos hoje. Já fui mulher. Já fomos homens. Quando a gente vivencia essa ideia, guarda o tempo inteiro, aquela disputa entre homem e mulher, ela desaparece. Homem é melhor que mulher, mulher é melhor que homem é superior, mulher. Quando nós temos a exata noção que já fomos várias vezes homens e mulheres e que o corpo não é nada, tudo vem do espírito, essa diferença, essa distinção, ela some. Some diferença de sexo, some diferença de cor, some diferença de idade, some diferença de religião. Todas elas desaparecem. Porque quando o nosso espírito desencarna, todos eles são iguais lá no mundo espiritual. Alguns brilham mais, outros brilham menos, mas são iguais. Não adianta a gente querer ficar pensando que é diferente porque não é. Não é diferente. Guardemos sempre essa ideia. Se. Ai, ai. Pegar o exemplo caseiro. Lá em casa eu chamo a minha companheira de brancurinha. E fico dizendo que eu sou quase da cor dela. Ela não é. Eu disse. No lugar que eu não tomo sol, eu sou branco também. Nós temos vários casais aqui com cores da pele diferentes. E eu tenho certeza que isso nunca foi visto por eles. Não foi isso que os atraiu, não vai ser isso que os vão separar. Cor da pele, do cabelo. Não é verdade? Porque tudo vem do espírito. Se eu não. Se qualquer médico, cientista descobre agora a cura do câncer, se for um homem, ele descobriu porque é homem? Não. E se for uma mulher, descobriu porque é mulher? Não. A conquista é do espírito, que com certeza recebeu a orientação de outro espírito desencarnado. Nós temos que viver os ensinamentos. Em tudo. Na hora do desespero, confiem. Não tem nada fora do lugar. Nada. Se é para acontecer, vai acontecer. E você deve estar preparado. Ah, vai doer. Vai. Ah, eu vou sofrer. Vai. Está errado? Não. Antigamente eu costumava dizer, nós merecemos sofrer. Agora eu não digo mais isso, que ninguém merece sofrer, pelo amor de Deus. Mas nós precisamos da dor, seja ela qual for. Porque é a dor que faz com que a gente saia do lugar. Se movimente. Opa, tá doendo aqui, por quê? Ah, tem um prego na cadeira, eu já sento do lado. Esse sapato tá estranho, aí você vai ver, ah, tem uma pedra. Então, a dor que nos incomoda, ela está dizendo que tem alguma coisa errada.
Olha, eu tenho um vizinho que me incomoda tanto, e eu não sei nem por que ele me incomoda. Se aproxime dele para descobrir. Vai ver um desafeto do passado que precisa desse reencontro para acertar os ponteiros. Fácil. Vamos seguir. 10º mandamento. Não desejarás a casa de teu próximo, nem seu servo ou serva, nem seu boi, seu asno ou qualquer outra coisa que lhe pertença. Eu acho que metade das pessoas que estão aqui hoje estiveram comigo da última vez que eu falei aqui e falei sobre inveja. Inveja deriva de quê? Do egoísmo. Se eu desejo algo de alguém, é porque eu não estou feliz porque ele tem e eu não tenho. Não tem outro caminho. Ah, mas é tão injusto ele ter e eu que trabalho tanto não consigo. Não é injusto, gente. Nós precisamos batalhar pelo que queremos. Se o outro tem, não importa os motivos. Pode ser que ele seja um espírito melhor do que nós e as coisas acontecem com mais facilidade para ele. Ou pode ser que ele seja um espírito pior do que a gente e as coisas vêm com mais facilidade para que ele passe pela prova. E se ele não conseguir, ele vai sucumbir e vai sofrer mais do que nós. Porque todas as vezes que nós olhamos para alguma coisa e dizemos não é justo, você está dizendo que Deus não é perfeito. Só isso. Ah, meu filho tinha 10 anos, cheio de vida, morreu, isso não é justo. Meu pai sustentava a casa inteira, agora morreu, quem vai nos sustentar? Isso também não é justo. Não façamos isso. Porque quando nós assim fazemos, vou dizer duas coisas básicas. A primeira, a gente está falando besteira. A segunda, nós estamos atraindo espíritos que assim pensam e que vão insuflar mais ainda o nosso pensamento e a gente vai sofrer mais ainda e ele vai ficar mais feliz ainda porque a gente está sofrendo. Esse ciclo, quando a gente vibra negativamente, vocês já deram ter lido algum livro de Leon Denis, que ele fala sobre as energias, a gente fica com raiva, nossa aura muda de cor, a nossa energia baixa, e aí nós atraímos aqueles espíritos, ou que são nossos inimigos, ou que gostam de ver a desgraça. Então eles se aproximam e nos inspiram coisas ruins. E a gente se deixa levar. Então, inveja não. Inveja é um pedacinho do egoísmo. E o egoísmo é a maior chaga da humanidade, segundo o Livro dos Espíritos. Então a gente tem que caminhar largando tudo isso. Nada de egoísmo. O vizinho comprou um carro novo. Parabéns. Seja feliz com a felicidade dele. Não sofra com a felicidade do outro. Só quem ficará para trás? Eu, que estou sofrendo. O outro está seguindo o caminho dele. Basicamente, Jesus veio pedir para que a gente cumpra estas leis lá atrás. Depois, ele nos mandou uma quantidade infinita de espíritos complementar a mensagem. Cumpram as leis de meu Pai.
Assim o fazendo, vocês estarão cada vez mais perto dele. Não é verdade? Então, vamos fazer o seguinte. Espero que todos tenham ficado curiosos sobre este livro. Leiam, vocês vão amar. E vão, com certeza, se tornar pessoas melhores. Porque esse livro modifica. Tá? Leiam. E mais importante, vivam tudo que aqui vocês encontrarem. Ah, mas esse livro eu não tenho, eu estou lendo outro. Leia também. Leiam tudo que aparecer nas mãos de vocês. Leiam tudo que possa iluminar as mentes. Ah, eu tenho uma Bíblia velha lá em casa porque eu estou começando agora na doutrina espírita. Leia. Afinal de contas, o Evangelho segundo o Espiritismo comenta o Evangelho que está lá na Bíblia católica. Não há preconceito. Ah, eu ganhei uma Bíblia evangélica. Leia. As boas leituras nos mantêm com a vibração elevada. E quando estamos com as vibrações elevadas, nós atraímos bons espíritos. E quando atraímos bons espíritos, coisas boas nos acontecem o tempo todo. Recebi mais uma. Você tem que falar. Vou falar, já está terminando e eu já terminei, na verdade. Olha, Roberto Carlos tem uma música que diz assim: quem me dera que as pessoas que se encontram se abraçassem como velhos conhecidos, descobrissem que se amam e se unissem na verdade dos amigos. Se as flores, não, se as cores se misturam pelos campos, é que flores diferentes vivem juntas. E a voz do vento na canção de Deus responde todas as perguntas. Todas as perguntas que vocês tiverem, busquem no Livro dos Espíritos, que lá é a voz de Deus. E por último, vocês devem ter lido aqui, AGE, Associação Jurídica Espírita de Sergipe. Essa associação existe desde 2015 e nós temos como principal atividade auxiliar juridicamente as casas espíritas e aqueles que frequentam as casas espíritas com orientações. Não fazemos nenhuma atividade remunerada, nem vamos dar entrada em ação, não é isso. Então, a gente organiza nas casas, as casas marcam um dia, convidam o público que precisa e nós vamos lá, conversamos, orientamos e encaminhamos para a Defensoria Pública. Para as casas espíritas, muitas casas precisam de auxílio para elaborar estatuto, para registrar estatuto, essas coisas. Então, nós trabalhamos nesse sentido. Tá? Se vocês quiserem seguir, Instagram, aje.se e no Facebook, Associação Jurídica Espírita de Sergipe. Tá bom? Tenham todos uma excelente noite. Aproveitem o Precaju, porque eu vou estar lá. Eu não evoluí ainda, estarei lá. Mas o importante é ser feliz e em paz. Tá bom? Deus abençoe a todos.